Eu apresento agora a palestra de encerramento que que cuidará dos impactos da pandemia do Covid-19, a violência doméstica contra a mulher e a atuação da magistratura. As autoridades que irão compor o dispositivo de honra serão o ministro do STJ, o ministro Antônio Saldanha Palheiros, o desembargador Fernando Zardini, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e a juíza Vanessa Ribeiro Mateus, presidente da APAMAGES. O ministro Antônio Saldanha Palheiro, ele tem formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, tem mestrado em Ciências Jurídicas, obtidos também na PUC, com tese defendida e aprovada sobre o tema Validade Jurídica da Convenção da Correção Monetária, e uma banca examinadora composta por ilustres professores, o professor Diógenes Sobreira, Alessandro Bugalo, Teófilo Santos. E o que impressiona também no currículo do ministro Palheiros são os diversos cursos de extensão e de especialização de Sua Excelência, como o Personal Administration Course, que cursou na Inglaterra, e também um muito interessante que cuida da análise de problema e tomada de decisão. O ministro Saldanha é magistrado de carreira e do Estado do Rio de Janeiro, já foi juiz auxiliar da Corregedoria por 3 biênios, juiz auxiliar da Presidência, aprovado no concurso público de 88, e passou por diversas comarcas e foi promovido ao cargo de desembargador por merecimento em 2003. Foi eleito para integrar o órgão especial do Tribunal de Justiça e, em seguida, alçou ao honroso cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Tem inúmeras atividades em prol da magistratura, como tendo sido professor por diversos cursos da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, da Fundação Escola do Ministério Público, Centro de Estudos de Pesquisa e Atualização em Direito, Fundação Getúlio Vargas, a Universidade Federal do Rio, enfim. O currículo do ministro Saldanha é, de fato, um currículo que impressiona bastante. E faço também questão de destacar a atuação do ministro Saldanha, que conquistou não apenas todo o respeito e admiração dos seus colegas do STJ, como também conquistou o respeito e admiração de todos aqueles que têm a honra de citar os precedentes de Sua Excelência no Superior Tribunal de Justiça. Ministro Saldanha, registro que é uma verdadeira honra e um verdadeiro privilégio apresentar Vossa Excelência nessa palestra. Em seguida, teremos como debatedores o desembargador Fernando Zardini. O desembargador Fernando Zardini, ele é desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, possui pós-graduação lato sensu de especialização em Inteligência de Estado e Inteligência de Segurança Pública e em Direitos Humanos, pela Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais, possui também pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal pela Associação Espírito Santense do Ministério Público e foi professor universitário por diversos anos em diversas faculdades e, como atividade, o desembargador Fernando Zardini é oriundo do Ministério Público, foi promotor de justiça em diversas comarcas, foi secretário de Estado da Justiça, foi subprocurador-geral da Justiça e procurador-geral de Justiça e depois reconduzido em razão de sua brilhante atuação na condução daquele órgão, até que foi promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Também funcionará como debatedora a doutora Vanessa Ribeiro Mateus, juíza de Direito do Estado de São Paulo desde 2000, titular da 8ª Vara Civil do Fórum João Mendes, e, entre outros cargos, foi responsável pela instalação do primeiro Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, associada da APAMAGES desde 2000, já tendo ocupado diversos cargos, até que foi eleita a primeira mulher presidente da APAMAGES, após 66 anos de existência da instituição. É uma profunda conhecedora do tema em debate, que tratará, repito, dos impactos da pandemia do Covid-19, notadamente no âmbito da violência doméstica e da atuação da magistratura. O eminente culto palestrante, o ministro Antônio Saldanha Palheiros,
terá um prazo de 40 minutos, em seguida a palavra será concedida aos debatedores. Assim, sem mais delongas, e já ansioso para ouvir a palestra do ministro Saldanha, eu mais uma vez o cumprimento e agradeço e concedo a palavra ao expositor. Obrigado. Cumprimentar o desembargador Samuel pelas palavras elogiosas, claro, são palavras de amigo. O desembargador Samuel é um amigo querido, estamos juntos em várias oportunidades, e ele dourou um pouquinho a nossa caminhada por esse mundo jurídico. Quero cumprimentar o desembargador Fernando Zardini, a juíza Vanessa Mateus, a quem lanço um cumprimento muito particular, especial. Conseguir ser presidente da APAMAGES é uma vitória diferenciada. Num estado como São Paulo, uma mulher se destacando num cargo desse, e nos enche de orgulho. E a todos os demais presentes, e abraço particular ao amigo Joaquim, que é meu colega do Rio, amigo querido, trabalhamos juntos desde o início da carreira, ele foi meu promotor na comarca lá de São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, e ele até brinca pelos períodos consecutivos que eu estive em auxílio à administração do tribunal, ele diz que ia fazer uma gincana para ver quem encontrava uma sentença minha no Tribunal do Rio, porque eu estava sempre em auxílio à presidência ou à corregedoria, mas brincadeira de amigo. E quero fazer um cumprimento especial ao Sérgio Ricardo de Souza, juiz, querido amigo também, que, na verdade, me brindou, me colocando como coordenador científico desse seminário, mas que, na verdade, é uma farsa. O coordenador é ele, foi ele quem conduziu isso tudo. Eu apenas estou aqui contribuindo com a minha presença. Bom, e vamos lá. Falar de pandemia, Covid-19 e da violência contra a mulher nesse período. É particularmente constrangedor falar da pandemia, da Covid-19 e a forma como ela está sendo tratada no território brasileiro. E isso já dificulta muitas coisas e nos empresta um cenário diferenciado e muito mais duro para a gente enfrentar o problema da violência doméstica. Temos uma situação de uma pandemia, o Brasil já no epicentro das mortes, o número de contágios crescendo, mais de 1.000 mortes por dia. E como a gente consegue se situar de forma diferente diante dessas coisas, né? Quando eu via isso acontecendo, via pelo noticiário, televisão, isso acontecendo na Itália, na Espanha, disse, como é que deixa chegar a esse ponto, né? 1.000 mortes por dia, meu Deus, que tragédia. E chegou aqui, chegou por várias razões, é uma pandemia, ela vai passar, mas a gente não pode deixar de considerar que existe uma ausência, um hiato, uma lacuna de liderança para coordenar isso e emprestar a verdadeira seriedade que essa situação determina, que essa situação nos impõe. Estamos ombreados aí com Turcomenistão, Coreia do Norte, Venezuela e até os Estados Unidos, que também não nos assombra pela identidade ideológica que a gente verifica. A situação é que isso é o que nós temos. Poderia ser diferente, deveria ser diferente. Um comitê de crise, gostaríamos muito de ver nossas lideranças tratando do assunto com a seriedade que ela impõe, fazendo um apelo para a população de solidariedade, de marchar juntos. Confesso que senti uma pitada de inveja quando vi a chanceler da Alemanha se desculpando com o povo e concitando a população a passarem juntos por esse sofrimento, né? Lembra um outro grande estadista, Winston Churchill, que
no auge da Segunda Guerra e Londres bombardeado diariamente, ele só possa oferecer a vocês sangue, suor e lágrimas. Mas junto, né? Junto com a população. Bom, a violência doméstica, evidentemente, que ela está crescendo e mostrando a sua pior face por conta dessa situação de pandemia, confinamento, as pessoas dentro de casa, comércio fechado. A taxa anual de feminicídios para o mundo é de 2,3 para cada 100 mulheres, 100 mil mulheres, 2,3 mortes para cada 100 mil mulheres. E 4 mortes para cada 100 mil mulheres no Brasil. Ou seja, nós temos um índice, uma taxa de 74% maior do que a média mundial. Temos a situação da fragilização econômica das famílias, que acaba também influenciando na violência doméstica, quando faltam os recursos, aumenta o desgaste, a irritabilidade. E essa hipótese é reforçada pela constatação do aumento de casos em vários países atingidos pela pandemia. Isso não é uma peculiaridade brasileira. Citamos que a violência doméstica teve um crescimento exponencial durante essa peste. China, França, Reino Unido, são locais que eu fiz o levantamento. Argentina, Singapura, Malásia, Líbano, Canadá, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, México e Venezuela. Esses países têm uma constatação objetiva, um crescimento exponencial de casos de violência doméstica. No Brasil, teve uma situação que foi o crescimento de relatos de terceiros denunciando violência doméstica fora do âmbito da sua própria família. Brigas de casais que saíam do prumo, saíam da média, saíam do tom. O aumento foi de 431%, desde o início das medidas de isolamento social. É um número bastante expressivo. Tivemos um aumento de 22% no número de feminicídios, desde o início da pandemia. Isso é trágico, é 1/5 de aumento. Agora, tem um aparente paradoxo nisso aí, nessa situação, que o número, a quantidade, o quantitativo de lesões corporais dolosas caiu. Caiu oficialmente, caiu naquilo que foi informado, mas evidentemente que as pessoas confinadas no mesmo espaço, isso traz medo, traz um receio justificado das mulheres de fazerem as denúncias. O feminicídio não tem como esconder, mas as lesões corporais, com um agressor ali do lado, acaba que ficou inibida a denúncia, e as mulheres também não podem ir à delegacia e têm receio de denunciar o agressor que está perto. O governo criou alguns canais digitais para facilitar as denúncias de violência doméstica, aplicativo de celular, que ajudou a aumentar 9% as denúncias em apenas uma semana. São Paulo, parabenizo, permite desde o início da quarentena o preenchimento de queixa em formulário pela internet, via delegacia eletrônica, sendo que os casos de estupro, homicídio e latrocínio independem de presença física na delegacia. São Paulo também saiu na frente. Permite a concessão de medidas protetivas em caráter de urgência sem apresentação do BO, do boletim de ocorrência. Basta a alegação. O autoexame e a alegação de que ocorreu, ele permite o boletim de ocorrência para depois, a partir daí, iniciar de imediato a investigação. Intimação da vítima por WhatsApp, do deferimento das medidas. E Santa Catarina, que expandiu campanhas de divulgação de canais de denúncia. Tramita na Câmara dos Deputados um projeto para incrementar a divulgação do 180 e o 100, os 2 canais de contato imediato para o caso de violência doméstica. E nesse projeto legislativo, que está na Câmara, a orientação é que toda informação que se exiba por meio de serviços de rádio, televisão aberta, programação audiovisual, notícias divulgadas na internet, portais, blogs, sejam de acesso gratuito sobre episódios de violência contra a mulher. Muito bem, na Espanha, na França e no Chile,
farmácias instruídas para avisar a autoridade sempre que uma mulher ligar pedindo a máscara 19. Na Argentina, o termo é máscara vermelha. O Brasil iniciou também a sua contribuição para inibir e, ao mesmo tempo, proteger a mulher que é vítima da violência doméstica, com o famoso gesto manual de fechar os dedos, fechar a mão, o X na palma da mão, exatamente para propiciar meios possíveis de uma mulher que é vitimada pela violência doméstica poder denunciar essas autoridades sem ter agravada a situação de constrangimento, de violência dentro do seu próprio lar. O que acontece? Ao fazer uma análise mais criteriosa, exatamente para estar aqui conversando com os senhores, a gente verifica o seguinte: a Lei 11.340 de 2006, a famosa Lei Maria da Penha, que é destinada praticamente na sua integralidade à proteção da mulher, ao vulnerável, da mulher vítima da violência, ela apresenta um ferramental abstrato, um ferramental normativo muito eficiente e bastante moderno na minha concepção. Agora, entre a regra abstrata e a atuação concreta, a materialização desses preceitos, vai uma distância grande. A legislação pode ser eficiente e nós temos que destacar o esforço de boa parte da magistratura, particularmente a magistratura feminina, que se empenhou, que quando veio a legislação, quando veio a Lei Maria da Penha mais especificamente, isso acendeu o sinal vermelho, e as mulheres, as nossas juízas, arregaçaram as mangas e partiram para o combate e acabaram por exercer uma influência bastante efetiva nos próprios tribunais, nos respectivos tribunais, Defensoria Pública atuando de uma forma exemplar, Ministério Público, mas as mulheres saíram em defesa das suas próprias prerrogativas, das suas vulnerabilidades, e fazendo as coisas acontecerem. E assim fizeram realmente. A lei, a 11.340, ela tem lá as medidas protetivas de urgência, afastamento do lar, domicílio, local de convivência, prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Determinar a recondução da ofendida e de seus dependentes ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor. Agora, a gente tem uma dificuldade, que apesar da referência da lei, dela direcionar especificamente, é uma lei eminentemente protetiva, é uma lei que ela é destinada a proteger o público feminino dos desmandos de companheiros violentos e que não têm limites na sua agressividade externada na convivência, tudo muito comprometido, e também as estatísticas mostram, pelo uso de drogas e de alcoolismo, particularmente de alcoolismo, que acaba por acirrar essa circunstância de agressividade. Mas nós não encontramos ainda, materialmente, um caminho para o acolhimento da mulher. A mulher vítima, ela não tem um ponto de acolhimento. E aí nós começamos a enfrentar uma situação bastante grave, porque quando se determina o afastamento do lar, do companheiro, do marido agressor, a gente cria um problema, porque a grande alegação é a seguinte: mas essa casa é também minha, ou até exclusivamente minha, ela vem morar comigo, eu sou proprietário, comprei com meu dinheiro, como é que eu vou sair do meu lar? E nós temos enfrentado isso com muita firmeza e afasta realmente o agressor. Mas não resolve, porque esse afastamento, a tendência é que ele seja temporário. E a gente teria que ter, então, outros instrumentos de acolhimento dessa mulher, porque muitas vezes ela não quer entrar com as medidas contra o agressor, muitas das vezes, não são poucas, não são muitas vezes,
a mulher mais vulnerável, economicamente vulnerável, ela mora na residência de parentes do marido, do companheiro, aí torna mais difícil ainda o afastamento do agressor, porque a casa é da mãe, a casa é do pai. E a gente vai tentando encontrar projetos. Na verdade, a gente tem que passar também por um período, amigo Samuel, de conscientização desses agressores. O Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal do Rio de Janeiro, tem um projeto muito bom, muito bonito, chamado Projeto Bem Me Quer. E é um projeto que, exatamente, ele, quando existe essa situação de agressão ou situação até quando há separação e tem uma disputa em relação à guarda de filhos do casal, existe questões de hostilização das crianças, o Tribunal do Rio de Janeiro ele tem um projeto em que os maridos são chamados para grupos de reflexão. Esse projeto ele é conduzido por assistentes sociais e psicólogos, todos do quadro do tribunal, e eles fazem uma reflexão bastante dura, mas prolongada, em que as sessões elas são realizadas primeiro isoladamente, não misturam as mulheres com os maridos, são grupos que são compostos por homens e mulheres, mas não casais que representam o mesmo núcleo que foi alvo da agressão. Então, são homens e mulheres numa determinada sala, conversando com as psicólogas, com as assistentes sociais, e homens e mulheres de outra sala, mas os casais que protagonizaram as agressões, eles são separados. Esse projeto tem dado um resultado bastante interessante. A gente tem depoimentos de maridos que fazem, no curso desse caminhar, fazem uma autocrítica bastante severa, se desculpam, porque acaba que aflora motivos que não estão ali presentes, não estão aparentes, né? São motivos que são subliminares e que acabam ficando escondidos. E essa motivação, nessa reflexão, nessa catarse que se faz, ela acaba aparecendo, emergindo, é aí que se permite, então, um tratamento mais direcionado, um tratamento mais apropriado. O Tribunal de Justiça também do Rio, e eu falo muito do Tribunal do Rio, porque é onde eu conheço, na realidade, o desembargador Joaquim está aí, que pode me auxiliar, mas o Tribunal do Rio tem também projetos sociais de inclusão, projeto de inclusão social, em que muitos desses maridos agressores, eles são incluídos, eles passam a ter um emprego, carteira assinada, eles viram funcionários, apesar de terceirizados, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E é impressionante como isso muda a feição. O sujeito passa a ser um trabalhador, ele tem um emprego fixo, passa a ter orgulho do seu emprego, porque ele trabalha em atividades que não atividade fim, mas atividades nas próprias varas, muitos deles trabalhando nas varas de família. Isso muda o cenário, muda o panorama, porque ele começa a se identificar não com o problema, mas com a solução. E o fato dele ter um emprego, aquilo que o ministro Rogério referiu, né? O fato de ter um emprego, ter uma condição social um pouco melhorada, infimamente melhorada, mais melhorada, isso muda a dignidade, muda a forma de se ver, de se enxergar e, certamente, também a forma de enxergar e lidar com a família. Nós temos tido algumas questões, estou tentando reduzir aqui por causa do adiantado da hora, algumas questões técnicas do ponto de vista jurídico, e que eu vou trazer aqui para o nosso debate, a nossa reflexão. Então, por exemplo, trouxe um recurso ordinário em habeas corpus, em que a questão controvertida, ela, na verdade, ela quer apurar quando é concedido alimentos, quando são concedidos alimentos provisionais ou provisórios, que, na verdade, esses termos acabam por se misturar, mas quando são concedidos de forma cautelar, em uma ação, em uma situação de violência doméstica, e os alimentos são concedidos, são alimentos cautelares, provisionais ou provisórios. E nós temos enfrentado
algumas situações do Superior Tribunal de Justiça, que o agressor e alimentante, ele então diz o seguinte: como é uma cautelar, ela teria 30 dias para ingressar com a ação principal, sob pena de decadência do direito àqueles alimentos. E esse assunto foi submetido à terceira turma, que é uma turma de direito privado, porque, apesar de ser um habeas corpus, é um habeas corpus por questão alimentar, e a competência é da turma do direito privado. E um acordo da relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, que também é do Rio de Janeiro, um amigo querido, e que ele, dentre as suas considerações, ele diz o seguinte: a medida protetiva de alimentos, fixada por juízo materialmente competente, é por si válida e eficaz, não se encontrando para esses efeitos condicionada à ratificação de qualquer outro juízo. Ele tira aquela situação de cautelar, no bojo de outra ação, do que decorre sua natureza satisfativa e não cautelar. Tal decisão consubstancia em si título judicial idôneo a autorizar a credora de alimentos a levar a efeito imediatamente as providências judiciais para sua cobrança, com os correspondentes meios coercitivos que a lei dispõe. Compreensão diversa tornaria inócuo o propósito de se conferir efetiva proteção à mulher em situação de hipervulnerabilidade, indiscutivelmente. E prossegue: o entendimento que melhor se coaduna com os propósitos protetivos da Lei 11.340 é o que considera subsistentes os alimentos provisórios e provisionais, enquanto perdurar a situação de vulnerabilidade desencadeada pela prática de violência doméstica e familiar, e não simplesmente enquanto perdurar a situação de violência. A par da fixação de alimentos, destinada a garantir a subsistência da mulher, o magistrado deve impreterivelmente determinar outras medidas protetivas destinadas justamente a cessar de modo eficaz a situação de violência, e por aí vai. É um acordo paradigmático em que ele, na verdade, ele dá uma interpretação finalística a essa cautela que é concedida, e muito mais abrangente, já que finalística, muito mais abrangente no sentido de efetivamente assegurar a proteção da mulher nessa situação de pandemia. E uma outra situação também paradoxal que nós temos vivenciado, e agora nas turmas criminais, é por conta da recomendação do CNJ, que foi aqui referida, de se olhar com outros olhos as pessoas acauteladas, em situação prisional, e que, quando possível, tentar, quando não se contrapor a interesses outros, a flexibilização da prisão do regime fechado. E temos tentado fazer isso, e nos tem ocorrido muitos e muitos pacientes em habeas corpus sucessivos, individuais e até coletivos. Muito bem, mas a gente tem uma situação particular. Quando o paciente, aquele que está preso, ele tem, por imputação, um crime de violência doméstica. Ele pode ter o direito pessoal, o direito subjetivo a ter um determinado benefício, mas a gente tem que enfrentar a situação de que ele, ao ser solto ou colocado num regime menos gravoso, ele vai ter que voltar para sua casa. E aí, nessa circunstância, a vulnerabilidade deixa de ser dele e passa a ser da família, dos familiares, que são vítimas daquele agressor. Então, é uma situação que tem provocado muitos debates, porque a gente não tem uma solução cômoda. A gente vai deixar de aplicar o direito que, individualmente, aquele acusado, aquele paciente, ele tem o direito a uma determinada situação mais benéfica, mas, numa visão consequencialista, a gente acaba também observando o que pode acarretar aquela soltura que é o retorno ao lar. A gente também não tem uma solução e a gente tem ponderado, temos sido, sim, mais rigorosos ao avaliar essas circunstâncias pelo tipo de delito e quem são as vítimas do delito. Então, acaba por inibir determinados benefícios a que faria jus o acusado, o paciente, mas em proteção a uma situação de vulnerabilidade de outras pessoas e um bem maior a ser protegido e a ser assegurado. Muito bem. A gente está verificando que, até por conta que toda crise gera benefício, né? De toda crise
acaba saindo soluções geniais, que são fruto da criatividade de quem está numa situação de periculosidade, de vulnerabilidade. E também, para a questão da violência doméstica, essa epidemia ela acabou por nos trazer essas soluções, por trazer para a sociedade uma responsabilização daquilo que acontece no apartamento ao lado, na casa em frente, na casa de um parente, e as pessoas estão mais atentas a isso, e por conta disso, as denúncias da violência doméstica, que muitas vezes a própria vítima não tem condições de divulgar, de denunciar, o vizinho, o parente, o amigo acaba fazendo isso por ela. E a gente tem, já encaminhando para o encerramento, uma situação muito sensível, porque boa parte das mulheres que são vítimas da violência doméstica, e violência em todos os sentidos, inclusive violência sexual contra filhos, enteados, elas acabam por não levar essa violência ao conhecimento das autoridades por uma questão de sobrevivência, subsistência, porque aquele agressor, aquele abusador, ele é o provedor da família. E o afastamento, quer dizer, por mais que o juiz tente fixar alimentos, isso acaba sendo muito difícil, porque muitas vezes ele é trabalhador autônomo, mas é ele que provê o sustento, provê o alimento, e acaba por fazer a mulher e os filhos se submeterem àquela situação de violência permanente, exatamente para não perder a comida, não perder o prato de comida que vai manter a subsistência. E já ouvi, quando eu era juiz do Rio de Janeiro, fui juiz de família também, apesar de ter passado no crime, a maior parte da minha carreira foi no cível, mas passei um bom tempo pelo crime, 4 anos numa vara da Baixada Fluminense, e eu via das vítimas exatamente isso. Eu prefiro apanhar, mas ter comida. E é uma situação dramática da gente ter que conviver com uma situação dessas, né? E como representante do aparelho estatal, a gente tem muito pouco a fazer. Bom, senhores, essas eram as considerações que eu queria trazer a vocês e estou aqui para ouvir a manifestação dos meus debatedores, de quem quiser fazer as perguntas necessárias. Muito obrigado. Ministro Saldanha, parabéns pela magnífica palestra, realmente nos remete a uma reflexão muito profunda. Na sequência, eu convido a fazer uso da palavra o desembargador Fernando Zardini. Obrigado, desembargador Samuel. Eu queria, inicialmente, saudar o ministro Antônio Saldanha, né, que tem uma extensa folha de serviço prestado ao Poder Judiciário, um magistrado de competência reconhecida aos 4 cantos, e que tem uma peculiaridade que nós admiramos muito. O ministro Saldanha é um magistrado de linguajar simples, que alcança a todos, mas com profundidade. As suas palavras nos levam à reflexão. Eu queria aproveitar também para saudar a colega magistrada do Estado de São Paulo, a juíza Vanessa Ribeiro Mateus, né, parabenizando-a por esta importante conquista à frente da Associação Paulista. Né? Então, que Vossa Excelência tenha êxito e grande sucesso nessa empreitada. É um prazer tê-lo também aqui participando desse painel. Queria abrir um parênteses ainda, desembargador Samuel, se nos permite, para saudar os colegas do Espírito Santo que estão aqui. Né? Nós temos o desembargador William Silva, que é presidente da Escola da Magistratura, o desembargador Adalto Cristão, nosso decano, o desembargador Pedro Ferrosa, né? Os magistrados e colegas Sérgio Ricardo e Gisele de Souza, e queria, em nome de todos esses colegas, fazer uma saudação extensiva a todos os participantes. Ministro, aqui não se trata de uma pergunta, é mais uma avaliação de cenário, né? Alguns dos dados que eu vou colocar aqui, Vossa Excelência já colocou, e à medida que foi fazendo as suas argumentações, eu fui ficando um pouco aflito, porque vi que nós trouxemos dados muito semelhantes, né? E praticamente esgotou. Mas
Nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade, um momento de pandemia, né, e, consequentemente, isolamento social, as pessoas passam a conviver de uma forma mais próxima, né, o dia todo no mesmo ambiente, uma convivência algumas vezes forçadas, que pode exacerbar tensões e propiciando, neste contexto, a ocorrência de violência doméstica. Apenas para exemplificar, a China aumentou em 3 vezes as ocorrências de violência doméstica nesse período. A França, 32%. Aqui no Brasil, o aumento foi de 9% apenas no acionamento do serviço 180, segundo dados do Ministério da Mulher. Aumentando as preocupações nesta área, tem os dados que Vossa Excelência colocou, né? Que a ONU demonstra que no mundo a taxa de feminicídio, é de 2,3 mortes por 100 mil, e no Brasil esse número é elevado a 4 por 100 mil, e a América Latina é considerada como, de todos os continentes, aquela parte mais perigosa. Teve a aprovação, neste cenário, né, do PL 1291/2020, no último dia 10, pela Câmara, já enviada a sanção presidencial, que, dentre outras providências, estabelece algumas medidas no combate à violência doméstica. O meu questionamento é simples, né? Como que, neste cenário, o senhor faz uma avaliação do período pós-pandemia? Como nós sairemos disso? E, mais especificamente, no âmbito do Poder Judiciário, como nós poderíamos avançar na nossa forma de atuação? Mais uma vez, queria agradecer aqui a possibilidade de participação aos colegas, né? E deixo as reflexões a Vossa Excelência. Pois então, os pensadores, sociólogos, antropólogos estão debruçados nesse questionamento, né? Eles trazem a todos o mundo pós-pandemia. Já lemos dezenas, talvez centenas de artigos, ensaios, com reflexões, né, de projeção futurística do que vai ser, né, um novo diferente, a nova situação, e realmente é uma perplexidade. Eu creio que sairemos melhores. Como eu referi, toda a crise ela acaba por gerar melhorias, porque na crise você não tem mais para onde correr, não tem alternativas já estabelecidas, então você tem que criar. E é na crise que se cria. Eu acredito que sairemos melhores. Primeiro, melhores porque estamos aprendendo a ficar mais tempo dentro de casa, aprendendo a conviver com a nossa intimidade, que era uma coisa que era bastante fácil até você inibir problemas que você tivesse, porque saía o dia inteiro, não chegava em casa para dormir, e essa era a realidade de todos nós. Hoje em dia, nós estamos aqui, temos que olhar para o próprio umbigo e enfrentar as nossas dificuldades. Eu acredito que isso vai trazer uma reflexão, uma autoanálise de cada um, e a gente vê exatamente isso, né? Como aumentou em 432% as denúncias de violência doméstica. Quando nós pensamos nisso? Ainda na palestra que foi realizada sobre delação premiada e tal, a gente verificou, e até do Marcelo Navarro, do whistleblower, o assoprador de apitos, que é uma coisa muito interessante, mas que a delação ela não é muito da nossa cultura, né? E a gente tem que distinguir, né, o que é a delação odiosa, o denuncismo em si, e aquela delação que visa proteger uma pessoa com maior vulnerabilidade, quando você não tem pessoalmente a capacidade de interferir. Eu, quando estudava na Inglaterra, eu ouvi uma frase de um professor, que ele me dizia o seguinte, e eu fiquei bastante impactado. Ele disse: não é a nossa polícia que é a melhor polícia do mundo.
É a nossa população que delata mais. Quando eles presenciam qualquer irregularidade, eles chamam a polícia. E realmente eu pude verificar isso no dia a dia. Uma festa que ultrapassa as 22 horas, pouco tempo depois, para um carro da polícia ali para verificar o que está acontecendo, abaixa o som. Então, eu acho que nós vamos ter que enfrentar essa situação. A própria legislação está se encaminhando para isso, né? A delação premiada e outras formas, de até no âmbito da empresa privada, do whistleblower, né? Que isso está sendo agora discutido e debatido. Então, eu creio, meu querido Fernando, desembargador Fernando, que a gente vai sair com uma outra percepção de comunidade, com uma outra percepção de coletividade. Né? Aquilo que já tinha sido iniciado nas empresas, né? Com os programas de compliance, eu acho que a gente agora está informalmente fazendo um compliance na sociedade. O que está errado? A gente viu por conta da pandemia, né? Os mares mais limpos, os rios mais povoados de animais, as florestas agradecendo. Talvez isso possa nos trazer, o ser humano tem a memória muito curta, mas talvez isso seja um gatilho, né? Para disparar uma reflexão mais aprofundada. E quanto ao judiciário, o judiciário é um poder reativo. Né? Tive um professor na faculdade que ele dizia assim, o poder executivo é o poder armado, o poder legislativo é o poder desarmado. E o judiciário é o poder alarmado, porque a gente não faz a lei e a gente não tem armamento para se defender. Né? Então, a gente só tem a estatura moral e o bom direito para se defender. E nós somos um poder reativo, temos que ser provocados. O que eu acho é que a gente, cada vez mais, vai ter que mergulhar em iniciativas não judiciais, não judicializantes, né? Projetos e programas de educação, e particularmente nesses juízos, que são juízos que requerem uma personalidade diferenciada dos seus titulares. Vara de violência doméstica, vara da infância e da juventude, são juízos que, efetivamente, eles parecem que são, desculpem os homens, mas eles são talhados para as mulheres, né? Pela sensibilidade que elas demonstram, pela criatividade e pela quebra de parâmetros que a gente é muito mais amarrado nisso, né? A mulher vem e quebra aquilo tudo que a gente supostamente construiu e faz o que precisa ser feito. E a gente verifica que exatamente as varas que são conduzidas, essas varas especializadas que são conduzidas pelas mulheres, elas fazem esses programas. As varas de infância, as varas de violência doméstica, que são lideradas pelas nossas magistradas, elas têm programas alternativos belíssimos. Programas, eu não digo que homens também não têm. Tem o nosso amigo Sérgio, lá no Rio de Janeiro, que tem um programa muito bom para a infância e adolescência, mas os homens que me desculpam, mas as mulheres têm esse protagonismo. Isso é natural, né? Isso é atávico, nasceram com esse dom. E eu creio que o judiciário vai cada vez mais ter que investir em programas que são programas paralelos à questão judicial, às medidas judiciais, medidas judicializantes, exatamente para trazer a consciência a esse público que acaba se tornando nosso cliente nessas varas. Não sei se respondi, meu desembargador. Perfeitamente. Eu, inclusive, queria aproveitar a oportunidade. Aqui no estado do Espírito Santo, nós temos alguns programas extremamente emblemáticos perante a comunidade, né? E cito apenas alguns, né? O Botão Bara, aqui no Centro Operacional, diretamente na Guarda Municipal, o Ônibus Rosa, que faz atendimento às comunidades, ambos foram instituídos na gestão do desembargador Pedro Rosa, que nos assiste. Temos aqui também o programa Mulher Superando o Medo, que é na área de atendimento psicossocial, diversos programas educativos, enfim. Né? São esses, dentre outras inúmeras iniciativas, que são importantes aí para que a gente possa, como Vossa Excelência mesmo disse, evoluir nessa área. Muito obrigado pela sua atenção. Muito bem.
Na sequência, eu convido a fazer uso da palavra a eminente magistrada Vanessa Ribeiro Mateus. Bom dia a todos, boa tarde, na verdade, que já estamos avançando o horário da tarde. Queria cumprimentar o ministro Saldanha pela exposição recheada de dados, informações e números, agradecer as palavras que me foram dirigidas no início da sua palestra, cumprimentar o desembargador Fernando Zardini pela intervenção e agradecer também a gentileza das palavras, cumprimentar o mediador, desembargador Samuel Brasil, a quem não conheço pessoalmente, mas é um prazer vê-lo aqui, os desembargadores Joaquim Domingos, Adalto Tristão e Pedro Felrosa, quem enxergo aqui na minha tela, e ao meu amigo juiz Sérgio Ricardo, que me fez o convite para participar desse evento, e a quem conheci justamente no primeiro Fórum de Violência Doméstica, no primeiro FONAVID, Fórum Nacional de Violência Doméstica, em que éramos muitas mulheres e praticamente pouquíssimos homens, e o Sérgio Ricardo era um deles, fazendo trabalho belíssimo à frente da violência doméstica no Espírito Santo. Então, eu trouxe uma série de dados para conversar aqui, mas considerando o fato de eu ser debatedora, eu vou me permitir fazer algumas observações sobre as informações que foram tratadas pelo ministro Saldanha e pelo desembargador Fernando Zardini ao longo dessa exposição, porque eu acho que fica um pouco mais rico o nosso debate. O ministro Saldanha trouxe informações sobre os números e a percepção que esses números nos trouxeram durante a pandemia. Então, nós vínhamos com um aumento crescente das denúncias de violência doméstica, um aumento crescente da busca do Poder Judiciário, um aumento do número de dados que nós não sabíamos a quanto efetivamente isso se dava ao aumento da violência ou ao aumento da notificação, mas o fato é que, com a chegada da pandemia, o número de registros diminuiu, o número de acesso ao judiciário diminuiu, o número de concessão de medidas protetivas diminuiu, mas de forma muito sintomática, o número de mortes aumentou, tanto o número de feminicídios como o número de vítimas mulheres em crimes contra a vida. Isso, obviamente, acendeu um alerta e fez com que fosse necessário a compreensão desse fenômeno, porque se o número de mortes estava aumentando, óbvio que a violência não estava diminuindo de uma hora para outra no tempo da pandemia. Isso levou ao Fórum Nacional de Segurança Pública a fazer uma pesquisa por um meio alternativo, que eu acho que não havia sido feito até então. O número de menções em redes sociais sobre violência doméstica, sobre menções a brigas de casal, sobre brigas de vizinhos, sobre a gritos que as pessoas ouviam. Eu achei uma pesquisa muito curiosa, porque é uma pesquisa que a gente não pensa em fazer. Então, essas menções a brigas de vizinhos durante a pandemia aumentaram de fevereiro até março, ou começo de abril, 431%, o que demonstrou a percepção de toda a sociedade de como esse problema estava sendo tratado, de como esse problema estava causando um espanto nas pessoas. As pessoas ouviam gritos, ouviam brigas, ouviam quebradeira, ao mesmo tempo que a diminuição dos registros aflorava nas pesquisas. Então, obviamente, isso precisou de um olhar muito atento e se chegou à conclusão de que se os registros diminuíam, se a busca pelo judiciário diminuía, mas se as mortes aumentavam, chegou-se à conclusão de que o problema era, de fato, a subnotificação, era a dificuldade dentro da pandemia de se procurar a forma do registro, de como registrar aquilo que estava acontecendo e pedir ajuda. E é nesse contexto que surge a campanha Sinal Vermelho, entre tantas outras, surge a campanha Sinal Vermelho, que foi inspirada numa campanha francesa e foi encabeçada pela MB, com a nossa presidente Renata Gil, e pelo CNJ, o presidente Dias Toffoli e a conselheira Cristiana Ziuva. Isso permitiu diversificar e ampliar a rede de atendimento. Então, as mulheres passaram a poder ser atendidas em farmácias, com um X vermelho na palma da mão, em que as farmácias estão sendo orientadas a colher os dados daquela mulher, como se estivessem preenchendo uma ficha, ou, se for possível, chamar a polícia militar ali mesmo para atender no local. A campanha foi lançada na semana passada, no dia 10,
E o número de ocorrências que têm sido registradas tem sido, eu vou dizer, uma grata surpresa, não a grata surpresa pelo número de violência verificada, mas uma grata surpresa ver como deu certo essa diversificação nos meios de atendimento. Eu recebi um relato ontem de que só numa farmácia do Leblon foram 5 casos registrados numa única farmácia. Isso é impressionante e mostra uma expansão dessa informação, dessa cultura, dessa conscientização sobre os meios de comunicação e de acolhimento. E isso me traz uma outra observação, que o ministro Saldanha mencionou, a necessidade do envolvimento de toda a sociedade nessa questão. No início éramos mulheres falando para as mulheres, porque precisavam entender o que era violência, porque nem tudo é muito claro. Obviamente que um espancamento é muito claro, toda mulher que é espancada sabe que está sendo vítima de violência doméstica, mas não é, a linha é muito tênue para se identificar. Então, nós precisávamos conscientizar as mulheres de que a violência psicológica era violência, que a diminuição da autoestima era violência, que a diminuição da possibilidade de se vestir, de trabalhar, de contatar as pessoas era uma violência. Só que nós chegamos a um momento, ministro, em que nós não podemos mais só pregar para convertidos. E o senhor, sendo o debatedor principal, o palestrante principal desse seminário, mostra exatamente essa necessidade. Nós precisamos envolver os homens nessa caminhada e precisamos envolver os demais poderes, as instituições e a sociedade civil. Eu vou pedir desculpas para a participante que mandou a pergunta, porque eu não anotei o nome dela aqui, eu acho que é Rita, se não me engano, de João Pessoa. E ela fala que sente falta do envolvimento das instituições num curso para os homens agressores. De fato, nós precisamos da participação das instituições, dos outros poderes, do poder legislativo, do poder executivo e da sociedade civil, como vem sendo feito hoje com as farmácias. Aqui em São Paulo, a gente tem, por exemplo, um projeto que chama Projeto Fênix, que foi divulgado pela doutora Maria Domitila, que é uma juíza muito envolvida nesse tema, e que ele envolve, olha que projeto interessante, ele envolve médicos e dentistas para o atendimento das mulheres que foram desfiguradas pela violência doméstica, porque aquilo é um estigma que é carregado para o resto da vida. Ainda que ela se separe, ainda que ela procure ajuda, ainda que ela consiga cessar o ciclo de violência, a desfiguração, a transfiguração por conta da agressão física vai ser carregada para o resto da vida. E nós temos médicos e dentistas que participam disso, fazendo as reparações necessárias, cirurgias plásticas, reconstrução dentária, para que ela tente se livrar dessa imagem que ela carregaria. E quando eu instalei o Juizado da Violência Doméstica em São Paulo, a gente tem até um número curioso aqui, isso foi em 2008, a primeira vez que foi instalado um Juizado de Violência Doméstica aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. A ideia foi instalar um juizado, um anexo na Barra Funda. E, a certa altura, obviamente, nós não contamos com a simpatia de todos, e, a certa altura, nós recebemos um relatório desaconselhando a instalação do Juizado de Violência Doméstica, porque não teria processo suficiente para um juiz analisar. Foi feito um suposto levantamento de que todas as varas criminais somavam, ao todo, 29 processos de violência doméstica. E não se fazia sentido instalar uma vara, deslocar funcionários, designar um juiz, gastar-se dinheiro do poder público com uma vara que receberia apenas 29 processos. Obviamente, a gente não tinha... era uma subnotificação, era um subregistro, a gente não tinha informações precisas no registro. Ao final do primeiro ano, eu tinha 6.000 processos, ao final do segundo ano, 9.000 processos, e ele foi crescendo exponencialmente. Hoje nós temos dezenas de varas de violência doméstica, todas elas sobrecarregadas, porque, obviamente, era uma demanda necessária. Mas o que eu ia dizer é que nesse trabalho no Juizado de Violência Doméstica, a gente foi descobrindo que o poder público tem uma série de projetos de acolhimento das mulheres que não são apenas do acolhimento físico, é o acolhimento na colocação no mercado de trabalho, no ensino de uma profissão, no ensino de uma atividade,
para que ela possa sair desse processo fortalecida, porque ela não vai dar prosseguimento a essas denúncias se ela não estiver fortalecida. E o Poder Judiciário não pode se furtar, não pode se omitir de fazer essa ponte e providenciar esse fortalecimento necessário para que a gente atinja o fim maior, que é a interrupção do ciclo da violência. Então, é necessária uma integração entre os poderes, entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, principalmente, para que nós possamos trabalhar de mãos dadas para o fortalecimento dessas mulheres e para a interrupção do ciclo de violência. Então, eu acho que é efetivamente isso que eu gostaria de dizer. Acho que até ultrapassei o meu tempo, mas para mim foi um prazer debater com nomes tão proeminentes do direito criminal. Agora apareceu a juíza Elaine, uma amiga tão querida, quem agradeço também a mediação do painel anterior e tenho acompanhado o evento desde ontem, tem sido um sucesso. Parabéns a todos. Bem, com a palavra o ministro Saldanha. Bem, senhores, vou fazer um encerramento, uma análise, um rescaldo de tudo que foi avaliado aqui. A questão da violência doméstica é um problema histórico. É um problema histórico e a gente sabe disso. A mulher veio a se libertar relativamente já no século XX, né? Com a industrialização e as lutas. Eu acompanhei, outro dia estava assistindo um filme na televisão, na Netflix, que é exatamente da luta que as mulheres inglesas tiveram que empreender para conseguirem votar, para conseguirem exercer o sufrágio. Mortes, a polícia reprimindo ferozmente, isso já no século XX. Então, é muito recente. E o que acontece? E a mulher ainda traz uma circunstância que é uma circunstância orgânica. Ela é mais frágil, ela é mais fraca fisicamente que o homem. Então, isso já traz uma vulnerabilidade objetiva. Não precisa ter outra vulnerabilidade. Ela já precisa ser tratada de uma forma diferente, com muito mais atenção e mais conceito de igualdade e condescendência, porque ela fisicamente ela já tem uma vulnerabilidade, apesar de intelectualmente estarem muito à nossa frente, né? Mas, de qualquer maneira, a situação da mulher, isso tudo, estou falando do mundo ocidental, ela tem vivenciado essas circunstâncias negativas, né, de submissão. E basta dizer que o nosso Código Civil ainda dizia que o marido era o cabeça do casal e a mulher tinha que acompanhá-lo para onde ele quisesse morar. Uma situação que foi uma recentíssima. 3 décadas atrás, e a mulher tinha que se submeter, porque até para exercer uma profissão ela contava com o consentimento do marido. Então, essa caminhada de libertação, de equalização, ela é recente. É recente e ela é verticalizada, porque a mulher conseguiu muita coisa em muito pouco tempo. E isso sem contar com... A gente trouxe as estatísticas aqui, né, de violência doméstica e os vizinhos delatando. Isso no mundo ocidental. Quer dizer, como podemos imaginar o que acontece no Oriente, nos países de cultura islâmica, em que a mulher legalmente ela é submetida com exclusividade à vontade do marido. E se não for o marido, será o pai e depois o irmão. Existe uma subsidiariedade de mando em cima da vontade da mulher. Então, você vê que os países do Oriente como um todo, e particularmente do Oriente Médio, eles acabam que não entram nas estatísticas. Então, a gente tem muito o que caminhar. E, efetivamente, nós não podemos dizer que contamos, nesse momento, com uma liderança que denote uma compreensão, uma empatia com a situação da mulher. Na verdade, a gente tem determinadas reflexões conservadoras que acabam por
por incentivar aqueles grupos que tinham esse machismo contido pela voz social, acaba que eles ficam incentivados a externar suas arbitrariedades, sua violência em relação às mulheres. Já conquistaram muito, as mulheres conquistaram coisas maravilhosas. A gente vê aqui a quantidade de magistrados. No Rio de Janeiro, hoje, tem mais juízas do que juízes, né? E isso é fruto de estudos antropológicos, sociológicos. Acaba que a mulher, nesses concursos públicos, ela tem um sucesso maior porque ela acaba por formação mesmo, ela fica mais em casa, ela estuda mais, ela tem uma concentração maior. E a gente vê hoje aqui a presidente de uma associação de magistrados do maior estado da federação, um estado controvertido, um estado que indiscutivelmente tem uma vertente conservadora, e a gente vê aqui a doutora Vanessa aí despontando, presidindo uma associação. Eu imagino as coisas que ela tem que enfrentar. E a gente tem também a nossa Renata, né, que é a querida amiga do Rio de Janeiro, uma amiga querida, que despontou como a primeira presidente da Associação dos Magistrados Nacional, e teve uma votação exponencial. Renata é uma guerreira e ela enfrenta essa situação, juíza criminal de ponta, e ela enfrenta esses desafios de igualdade com denodo, com perseverança e com muita coragem, desassombro total. E interagem em locais de predominância masculina, no Congresso Nacional, e ela está sempre presente, enfrentando os desafios de igual. Então, eu só queria concluir a seguinte colocação. As mulheres já conquistaram muito, evidentemente, essa ascendência foi vertical, não foi uma ascendência que foi sendo conquistada aos poucos. Em pouco tempo, as conquistas foram muitas, mas ainda estão muito aquém do necessário. A gente vê em comunidades pobres, e aquilo que nós referimos, quando a mulher ela não tem autonomia para se manter, ela já está vulnerável, está submetida. Se ela precisa do trabalho masculino para botar comida na mesa, ela efetivamente já está vulnerabilizada. E ela já está submetida. Então, essa caminhada de libertação ela é muito maior, muito mais abrangente do que simplesmente impedir que a mulher apanhe dentro de casa. Esse trabalho é árduo e cabe a todos nós. Em seminários como esse, e eu acabo que eu estou escolhendo o Sérgio, que é um juiz de vanguarda na questão da violência doméstica, mas de propósito, ele compreende o que eu estou falando, porque esse painel é das mulheres mesmo, você fica na sua. Então, eu queria parabenizar a vocês todas e também ao nosso judiciário, que tem dado mostras de vanguardismo e de uma luta incansável para tentar essa equalização que é tão difícil de atingir. Muito obrigado a todos. Muito bem. Em razão do adiantado da hora, nós não temos mais como estender os debates, então eu vou apenas ler um rápido comentário feito por um participante, que é muito oportuno para nós terminarmos esse painel com essa reflexão. A nossa colega Rita de Cássia, do Tribunal de Justiça da Paraíba, colocou o seguinte, aspas, a violência doméstica tem se agravado bastante nesse contexto de pandemia, tendo em vista a ociosidade, espaços de convivência limitados e que levam a situações de estresse, principalmente os casais que não possuem harmonia e o equilíbrio na convivência diária. E as varas de violência vêm, na medida do possível, se adequando a essa nova realidade de atendimento e acolhimento das vítimas. Feita essa reflexão pela nossa colega, eu já parto para o encerramento do nosso evento. Assim, eu agradeço imensamente a presença da nossa presidente, da juíza Renata Gil, também a participação do ministro Humberto Martins, da ministra Maria Tereza, e também dos presidentes da Escola Nacional da Magistratura, o desembargador Caetano Levi Lopes, e da Escola da Magistratura do Espírito Santo, o desembargador William Silva.
também registro e agradeço profundamente a presença de todos os ministros que deram sua contribuição para esse evento, o ministro Ribeiro Dantas, o ministro Neto Cordeiro, o ministro Schietti, e agora o ministro Saldanha, inclusive parabenizando o ministro Saldanha pela coordenação científica do evento e pela magnífica palestra. E aproveito para fazer um registro especial aos magistrados do Espírito Santo, vocês vão me dar essa licença, e cumprimentar o desembargador Adalto Dias Tristão, o desembargador Pedro Valls Felrosa, o desembargador Fernando Zardini e o desembargador William Silva, que é o diretor da escola. E fazer uma saudação toda especial ao grande magistrado que foi o coordenador pedagógico desse evento, o juiz Sérgio Ricardo de Souza, e também a participação da doutora Gisele de Souza e da doutora Vanessa Ribeiro e da doutora Elaine Cantuário. Para encerrar, eu faço apenas um registro. Nesse tempo de pandemia, nós estamos presenciando inúmeros eventos, inúmeros webinários, inúmeras lives, mas raríssimos, com a profundidade e com a qualidade técnica como esse promovido pela Escola Nacional da Magistratura e pela EMES. Assim, eu gostaria de fazer esse registro porque, como foi dito, foi um seminário de magistrados para magistrados, em que nós tivemos a oportunidade de fazer reflexões teóricas profundas, mas, acima de tudo, com um impacto prático muito grande, que é o que nós precisamos no nosso dia a dia, esses temas tão profundos e tão relevantes. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos os convidados e espectadores e declaro encerrado o seminário virtual Criminalidade em Tempos de Covid-19, Atuação do Sistema de Justiça. Muito obrigado a todos.